Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus, Amém. capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quantos podem dizer amém? Podeis sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite, quero chamar a sua atenção mediante o texto lido, porque nós vamos falar sobre sal e luz, as marcas do verdadeiro cristão. Esse é o tema da doutrina de hoje. Repita após a minha pessoa, diga: sal e luz, as marcas do verdadeiro cristão. Amém. Esse texto faz parte de um dos mais belos e longos sermões proferidos pelo Senhor Jesus. O sermão da montanha. Nele, Jesus utiliza metáforas para ilustrar como deve ser a vida do cristão no mundo. Por isso, ele compara o cristão a... Antes de nós entrarmos no primeiro tópico da mensagem, eu gostaria de ilustrar um pouco a respeito do assunto e que nós vamos falar. Certa vez, um vigilante esteve em uma pequena cidade do interior. O local era simples, mas havia uma padaria famosa pelo sabor especial do pão. Encantado, ele perguntou ao padeiro o segredo. O padeiro explicou: o segredo está no sal. Eu só uso o suficiente para dar gosto, mas nunca demais, para que o pão mantenha seu valor e não fique intangrável. Alguns moradores comentavam que no passado, quando tentaram economizar o sal, o pão perdeu o sabor e ninguém o quis comer. Esse exemplo é como a vida do cristão. Se não tivermos a essência de Cristo, que nos faz ser sal, nosso testemunho perde o valor. Mas se mantemos essa essência, influenciamos o ambiente ao nosso redor, preservando e dando sabor à vida dos outros. Assim, uma pequena quantidade muda o todo. Assim como o nosso viver pode transformar o mundo à nossa volta. Sobre o assunto faremos 4 observações sobre o sal. O primeiro ponto é: o sal é preservador. O sal é preservador. Isso fala de pureza. O crente como sal é fator de preservação deste mundo. Foi o sal que impediram que Sodoma e Gomorra fossem destruídas enquanto estavam lá.
Gênesis capítulo 18, versículo 32. Abra a sua Bíblia. Eu quero falar que o sal que estava em Sodoma e Gomorra era 10 pessoas que na realidade este era o padrão da intercessão de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Você lembra que quando Deus com 2 anjos marcou encontro com Abraão, 2 desceu para Sodoma e Gomorra, e o Senhor Deus ficou conversando com o patriarca da fé, e os 2 foi examinar como estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, nós sabemos que houve uma intercessão de Abraão para com Deus, para de alguma maneira Ló escapar com sua família. A trajetória foi como era um momento de diálogo entre Abraão e Deus. Abraão começou falando: se tiver 45, tu vai destruir todo mundo por causa de 45? Qual foi a resposta de Deus? Não. Se ali tiver 45 justos, eu não destruo. E o diálogo foi se estendendo, e ele baixou, e Deus dizendo que não. E daqui a pouco, quando Abraão viu que não tinha mais assunto para comentar, ele perguntou, porque na realidade Abraão sabia quantos justos tinha em Sodoma e Gomorra, que no caso era Ló, a esposa e 2 filhas. O genro de Ló não era lá essas coisas, porque quando as filhas foram falar, quando o sogro foi falar com eles, eles debocharam de Ló e tiveram Ló como doido, e não quis acreditar que aquela cidade ia ser destruída. Mas a pergunta de Abraão, porque ele não queria diminuir e perguntar: e se lá tiver 4? Ele não quis. Então ele achou por bem diminuir para 10. E ele disse: e se lá tiver 10 justos, tu vai destruir todo o local com os 10 lá? Deus disse: não, longe de mim tal coisa, não destruirei o justo junto com o ímpio. Então o que eu quero dizer para a igreja nesta noite é que o sal que estava representando dentro de Sodoma e Gomorra era apenas uma família, que era Ló, a esposa e as 2 filhas, que estava ainda marcando, fazendo a diferença com o seu testemunho, causando um sabor que só Deus pode causar na vida do ser humano, mesmo com a fraqueza de Ló, que nós sabemos quando ele se separou do tio Abraão. Mesmo com tudo isso, nós vemos que quando ele chegou em Sodoma e Gomorra, ele marcou a diferença. É só fazer uma observação, que quando os 2 anjos visitou a casa dele, que se ajuntou os homens mais velhos, idosos, os jovens, invadiram a casa de Ló, mesmo até a porta, e disseram: traz esses 2 homens para fora, para nós conhecê-lo. E a palavra ali, conhecê-lo, era usá-lo como mulher. Então, dentro de Sodoma e Gomorra, nem as pessoas de cães brancas, cabelos brancos, tinha moral, e nem os jovens também tinha moral. Então eles queriam usar sexualmente aqueles 2 anjos, porque para eles pensaram que eram homens comuns. Até que Ló falou uma fala que até hoje eu procuro entender qual é a visão desse pai. Tenho 2 filhas aí virgens que não conheceu o varão, vou lançar fora, vocês fazem dela o que quiserem, porém desses 2 homens vocês não toquem. E aí a observação que eu pedi para você fazer foi a resposta daquelas pessoas. Eles olharam para Ló e disseram: olha, desde quando esse indivíduo chegou aqui na nossa cidade, ele quer ser juiz de nós. Então você entenda que Ló, no meio do povo pagão, não estava calado quando viu errado. Ele estava batendo de frente, estava repreendendo
as pessoas de Sodoma e Gomorra. Era a mesma coisa. Eu quero conjecturar porque o texto não mostra, mas a Bíblia me dá uma oportunidade para que eu possa ter uma noção. Era ele vendo masculinidade com masculinidade, dizendo que Deus não aprovava, certo? Feminina com feminina, e ele dizia que Deus não aprovava. Aquela coisa toda imoral dentro de Sodoma e Gomorra, e Ló dizia que Deus não aprovava. Aí ele disse: tu quer ser juiz da gente, é? Então nós vamos fazer mais mal a tu do que aqueles homens. E avançaram para pegar Ló na porta dele. E os anjos usou o poder que Deus tinha estabelecido e fez Ló entrar para dentro muito rápido e fechar a porta no rosto daquele povo. E causou cegueira em todos eles, de forma que eles passaram a noite toda batendo na parede sem achar a porta. E de madrugada os anjos disseram para ele: olha, cuida para nós sairmos daqui, porque o Senhor não vai destruir esse lugar até tirar vocês. Viu como é bom estar na presença de Deus? Deus poderia destruir com todo mundo, mas Deus disse não. Deus falou para o seu servo Abraão: não, enquanto um justo estiver lá eu não posso destruir. Aí o anjo apressou e pegou na mão de Ló, e pegou na mão da esposa, e o outro pegou na mão das duas filhas, porque o texto diz que eles demoravam em sair. Ou seja, eles não estavam querendo sair por causa das conquistas que já tinha conquistado em Sodoma e Gomorra. Eles estavam muito bem de vida financeira, porém a família de Ló estava se perdendo dia após dia, de tanto contemplar imoralidade daquele local. E eles fugiram. Nós podemos dizer, porque o texto diz que por causa da oração de Abraão, Deus tirou Ló. Então, qual era o sal que existia nessa família aqui? O seu testemunho. Eles eram um povo diferente, que não estava na mesma prática daquela cidade, que hoje representa o mundo. Sodoma e Gomorra representa hoje o que, igreja? O mundo. E nós estamos nesse mundo, mas não podemos viver de acordo com o mundo. A igreja ainda anda na contramão do mundo. O mundo pratica uma coisa, a igreja reprova. A igreja não aceita, porque a igreja é luz desse mundo, é sal dessa terra e luz desse mundo. A igreja brilha perante essas trevas chamadas mundo. O mundo está perdido em treva, mas a igreja tem luz, aleluia, e a luz da igreja não pode se apagar. Por quê? Porque Deus deu a ela para ela brilhar. E foi por isso que Jesus disse: que a vossa luz resplandeça perante os homens, para que o Pai seja glorificado. Aleluia. Então, eu disse a você que o sal é preservador. Preservador de quê? De manter o que Deus quer que a nação pratique. Manter a família. Manter. A igreja é contra o aborto. A igreja é contra o adultério. A igreja é contra a prostituição. A igreja é contra a fornicação. A igreja de Cristo, ela não aprova, porque a igreja só aprova o que está escrito na palavra. E se tem algum crente aqui nesta noite que está em cima do muro, que não sabe se aprova o errado ou o certo, eu vim nesta noite como profeta da palavra dizer a você: você tem que entender qual é o lugar que Deus quer que você esteja.
O crente não pode estar em cima do muro. O crente tem que apoiar e aceitar a palavra e rejeitar as práticas mundanas. Diga assim: eu preciso preservar a palavra dentro de mim e depois eu transferir a mesma para esse mundo. O segundo ponto: o sal produz sede. O sal produz sede. O crente, como sal, deve produzir sede nas pessoas. O pecador tem que sentir sede de Deus olhando para o crente. Pensa numa responsabilidade grande. Alguém olhar para você e sentir sede de Deus. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2 e o 37. Glória a Deus. Atos 2, 37. Quem achou? Glória a Deus. Diz assim o texto: quando ouviram isso, eu vou falar aqui no tom baixo para ver se a igreja, porque eu posso estar falando muito alto aqui, eu não estou com retorno. Então vamos lá. Estão ouvindo bem? Da forma que eu estou falando aqui? Eu posso aumentar ela pensando que... Está entendendo? Vamos lá. Atos 2,37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Você sabe que aqui está falando da descida do Espírito Santo, onde batizou aproximadamente 120 pessoas. Que Jesus falou aproximadamente com 500, e no dia de Pentecostes tinha aproximadamente 120. Mas, como acharam que os irmãos estavam bêbados com vinho, esse povo está embriagado com mosto. Tomaram muito vinho, tão bêbado. Porque falava em mistério. Qual é a situação de um bêbado? Tombar, certo? Falar enrolado. Então eles falam no poder de Deus, falando em língua, porque se ouve um som vermelho e impetuoso, se ouviram, e língua repartida como que de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. Então, disse: esses homens estão embriagados. E ouviram falar nas próprias línguas de pessoas que estavam de fora, mas via eles falar nas próprias línguas. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, foi explicar que ali era uma profecia do profeta Joel, do capítulo 2, versículo 28, que estava se cumprindo em Atos 2. E a explicação de Pedro foi tão extraordinária que ele chegou mostrando para os judeus que aquele acontecimento estava acontecendo através daquele homem que os próprios judeus mataram na cruz do Calvário por nome de Jesus. E ele diz: a esse tais que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele agora cumpre com a promessa que o Pai tinha falado através do profeta Joel. Então, quando ele está dizendo isso, as pessoas logo caíram em si que eles tinham matado um homem errado, mesmo que não era obrigado todos que estavam ali ter participado daquela situação. Mas como todos eram judeus, todos eram, porque quem matou Jesus não foi tão somente o judaísmo, foi também os romanos. Então, quando eles entendem isso e notou que ele estava em pecado por causar tal ação, e o que é que eles dizem? E o que é que nós devemos fazer, irmãos? Ou seja, a preocupação daqueles homens era procurando entender o que fazer para ser salvo. Aí Pedro aponta para o sacrifício de Cristo, para que eles pudessem se arrepender dos pecados
e aceitar o novo tempo que Deus estava dando para ele, a nova oportunidade. E a Bíblia diz que naquele instante, quase 3.000 almas, aproximadamente, se converteram a Cristo. Então se tinha aproximadamente 120 já batizados, cheio do fogo. Com essa pregação de Pedro, aproximadamente quase 3.000 aceitam. Então o negócio expandiu. Eles aceitam a Cristo. E por que eles aceitaram a Cristo? Porque através da vida de Pedro, criaram neles sede de quem? Sede de quem? Sede de Deus. Eles quiseram Deus por causa do que eles viram no apóstolo. O que aconteceu com os irmãos. E o que Pedro, no abrir da boca, estava falando, aqueles homens criaram sede de Deus. E quiseram ouvir e se converter a Cristo. Foi isso que aconteceu. Veja aí também Atos, no capítulo 16, versículo 31. 16, 31. O carcereiro pergunta a Paulo: por que foi que o carcereiro teve sede de Deus? É simples. As crianças, olhem para cá. Por que foi que o carcereiro teve sede de Deus? Observa. 2 homens sangrando da surra que levaram, preso pelo motivo porque tinha expulsado o demônio de uma jovem, mas não murmuravam, e perto da meia-noite começaram a orar e a louvar. Vem um terremoto, abala a base das estruturas onde ele estava preso, quebra as correntes, os troncos estavam lá segurando os pés de Paulo e Silas. O tronco estava lá com corrente, quebrou também, livrou. As paredes se abalou, as grades se abriu, e os homens estavam de pé solto. Agora, eles poderiam aproveitar o momento que abriu tudo e ir embora, fugir. E quem ia pagar o preço era o carcereiro, porque quando os soldados de Roma chegassem, que visse que Paulo fugiu, mais Silas e os outros presos, a culpa ia ser do carcereiro, e logo, pela lei de Roma, o carcereiro ia ser morto. E Roma não matava ninguém de uma vez, não. Tinha várias formas de tirar uma vida, tudo com crueldade. Então o carcereiro ficou em pânico. É tão tal que ele puxou a espada, se ajoelhou e ia tirar a própria vida. Mas quando ele ia tirar a própria vida, Paulo disse: não faça tal coisa, porque aqui estamos. E ele olha e vê Paulo e Silas e todos presos. Não fugiu ninguém que Paulo não deixou. Quando ele vê aquela ação, o que veio na cabeça daquele homem? O texto não diz, mas eu quero fazer uma conjectura. Observa, esse homem tinha de tudo para fugir, e nem pensar em mim no que ia ser comigo, mas ele preferiu ficar com todos presos. Por que foi que eu não fugi? Aliás, por que foi que eles não fugiram? Espera aí, tem uma coisa nesses homens que é diferente. Aleluia. Nele chegou uma sede de conhecer ao Deus que Paulo servia. Aleluia. Disse: não é possível. É um preso diferente, porque quem sabe que ele já tinha visto preso tentar fugir, sim ou não? Que isso é normal, né? Então, quando ele olha, estava lá Paulo e Silas. Não acredito, não fugiram? Aí Paulo disse: não é só nós não, está todo mundo aqui, ó, ninguém fugiu. Aí ele caiu de joelho. Um carcereiro com autoridade sobre Paulo e Silas caiu de joelho na presença dos apóstolos e disse: senhores, olha o respeito, irmão, como é. Olha o respeito que ele teve com Saulo, Paulo e Silas. Senhores, o que é que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Aleluia. Aí Paulo abre a boca e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele creu de imediato. Aleluia. Glória a Deus. E levou Paulo e Silas para a casa dele, e a família deles também creram e foram batizados nas águas. E a Bíblia diz que eles lavou os vergões de Paulo, as feridas, e de Silas. E foi uma noite de muito banquete, todo mundo comendo.
e se alegrando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória Mas a Deus. quem fez aquele carcereiro olhar para aqueles homens admirados, cair de joelho e perguntar: o que é que eu devo fazer? O que fez isso? Foi o testemunho de Paulo e Silas, que não fugiram, que Deus escancarou as portas, mas eles permaneceram, porque o carcereiro notou que eles não fugiram, porque eles serviam um Deus diferente do dele. E outra, eles pensaram no que poderia acontecer com o carcereiro e a sua família. Quando a gente pensa no próximo, aleluia, que o mundo vê o crente pensando no próximo, o mundo vai entender que a igreja é diferente, porque a igreja não pode pensar no seu umbigo só em si. Quem pensa só no umbigo dele próprio é o mundo. A igreja, tudo que faz, tem que pensar no próximo, no amor, para que ninguém venha se prejudicar. Para o mundo ver que a igreja pensa nela e pensa na melhoria deles, para ele entender o amor de Deus que está na igreja. Aleluia! Deixe o mundo ver Deus em você, para que o mundo venha ter sede de Deus, fome de Deus. O mundo venha procurar Deus através da sua vida no altar. Aleluia. E aí? O que é que o mundo vê quando olha para nós? Meu Deus. Vê Cristo? Vê Cristo em você? Vê Cristo em mim? Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Não é que o mundo vai olhar e vai ver o rosto de Cristo no seu rosto, irmão. Vai ver as práticas de Cristo através das suas práticas, das minhas práticas. Vai ver a conduta de Cristo através da minha e da tua conduta. Vai ver o exemplo de Cristo através do meu e do teu exemplo. É isso que o mundo precisa ver. Aleluia, Deus. Então pessoas só vão ter sede de Deus quando nós colocar a nossa mentalidade para isso. Aleluia. Agora, se nós for um daqueles que diz mais ou menos assim: eu não devo nada a ninguém, tô nem aí com o que vão, porque a moda agora é essa, tô nem aí com o que vão falar de mim, eu quero saber só da minha vida e pronto. Então você não entendeu ainda qual é o propósito de Deus na sua vida. Você ainda não compreendeu a responsabilidade do peso do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é isso, é fazer você viver o exemplo de Cristo, para que crie sede no mundo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Estão entendendo? Oh, glória. Atos 24 e o 26. Atos 24, capítulo 24 e o versículo 26. Oh, glória. Diz o texto assim: Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente a conversar com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Observe, Paulo, pela última viagem, depois Paulo concluiu a terceira viagem, Paulo foi preso para Roma. É interessante que primeiro ele foi preso em Jerusalém e guardou um pouco de tempo, entre muitas perseguições para tirar a vida do apóstolo, mas o Senhor deu livramento a todas elas. Mas aqui chegou o momento de ele passar pela mão de lideranças romanas, e Félix era um deles. E Paulo, quando teve a oportunidade de falar com esse homem, Paulo falou da ressurreição de Cristo. A mulher desse homem era judia. Então
ela notou que Paulo era um judeu, mas um judeu diferente, que tinha uma mente aberta, pregava uma doutrina diferente e tinha algo na vida dele que chamou a atenção dela. Então ela chamava o marido para ouvir Paulo. Este governador, este homem, por querer ouvir Paulo, ele tinha de tudo para dar sentença contra Paulo, mas ele gostou tanto de ouvir a mensagem de Paulo, de falar da ressurreição, que em vez dele dar a sentença de Paulo, ele preferiu ficar ouvindo e esperou Paulo dar um dinheiro para ser solto. Só que Paulo não deu dinheiro para ser solto. Paulo ficou aguardando de acordo com a vontade de Deus. Não pagou para sair não, ficou lá. Mas olha o texto que eu li, que Félix ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse de algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente a conversar com ele. A história conta que mais na frente, após a morte do apóstolo Paulo, esse homem nunca mais foi o mesmo com a esposa dele. O evangelho alcançou o coração desse homem. Mas porque ele queria ouvir Paulo? Ele era um cidadão romano, um chefe, uma liderança. Porque ele queria ouvir Paulo, que estava ali acusado pelos judeus, que estava quebrando as regras de César, que Paulo estava se rebelando contra César. Por que foi que Félix queria ouvir um homem desse? Era porque Paulo tinha Deus. Paulo era cheio de Deus. E no abrir da boca de Paulo, criou sede no coração de Félix para ouvi-lo. E aí ele queria ouvir com frequência. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Você que tem comunhão com Deus, toda vez que você abrir a boca para falar de Cristo, pessoas vão ficar famintas para ouvir outra vez. Você sabe o que é uma alma faminta para ouvir outra vez você falar de Deus para ela? Você tem a noção disso? Eu estou falando de uma vida só, quanto mais de muitas, uma só. Se você conseguir causar sede de Deus na vida de uma pessoa só, você já está dando um grande passo diante de Deus. Você compreende isso aqui? Vou perguntar para você nesta noite uma coisa: quantas vidas é desejoso a escutar você? Meu Deus. Que nesta noite o Espírito Santo possa colocar em nosso coração essa virtude do poder do Evangelho de Cristo, para que muitas vidas que estejam nos escutando queira novamente nos ouvir. E na proporção que for ouvir a nós, o Espírito Santo possa convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. E através de mim e de você, vidas possam vir a Cristo por causa do legado que você está, aleluia, exercitando nessa terra. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O seu legado, aleluia, causa efeito no coração de alguém. Oh, glória. Causa um efeito no coração de alguém, o seu legado. E qual é o legado? É aquilo que você está fazendo para Deus. Não é tão lindo quando alguém chega perto de um crente e diz assim: meu Deus, eu não acredito que é tu, mulher. Oh, eu não acredito que é tu, homem. Que coisa linda Deus fez na sua vida. E a pessoa você já nota os olhos lacrimando com lágrimas por causa da transformação que Jesus fez na sua vida. Coisa ruim é alguém olhar para você e para mim e dizer assim: meu Deus, para ser crente como ele, para ser crente como ela, eu não quero, Deus me livre, eu prefiro ficar aqui mesmo, para não ser que nem ele, que nem ela. Aí é triste, é lamentável, é lamentável. Mas pessoas só podem abrir a boca para falar esse tipo de fala na vida daqueles que andam causando escândalo. Pessoas que é evangélicas, mas não, que dizem evangélicas, mas não tem compromisso com a palavra. Meu Deus. Aleluia, Deus. Que é crente na igreja, mas quando termina o culto deixa de ser. Meu Deus. Aleluia, Deus.
São pessoas que o Evangelho de Cristo ainda precisa transformar a vida dela e a vida dele. E por que não transformou ainda, bispo? É porque o coração é tão de pedra que não consegue moldar, não consegue quebrantar, porque a pessoa é tão dura que não abre o coração para Deus. Aleluia, Deus! Aleluia. Mas fique ciente que mesmo carregando o nome de crente, o nome de evangélico, o nome de cristão, mas se tiver com o coração duro para Deus, sem deixar o Espírito Santo quebrantar, e está carregando só esse nome por levar, quando morrer dessa forma e não se converter dos maus caminhos, vai também para o mesmo lugar que o ímpio vai. Meu Deus! É desse jeito. Não escapa não. Oh, glória, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Não escapa não. Glória a Deus. Nós temos a palavra para nos transformar. Nós temos o Espírito Santo para trabalhar em nós. Nós temos a unção dele para que ele possa nos usar. Nós temos a sabedoria para poder nos comportar. Nós já estamos, aleluia, cheios das virtudes de Deus para que o mundo possa se converter. E o que é que está faltando mais em mim e você? Mais nada, apenas obedecer a santa e inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diga assim, irmão, Irmão, é só questão de obediência. só questão de obediência. Só isso. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixe o Senhor lhe moldar, para que através de você Deus possa criar sede no coração de alguém por Ele. Aleluia. Essa missão é minha e essa missão é sua. Aleluia. Graças a Deus que essa missão é só do bispo. Quem disse? É a missão de todo crente. O mundo precisa olhar para você e dizer: meu Deus, que vontade de ser crente quando olho para essa mulher. A vontade de ser cristão quando olho para esse homem. Essa é a missão do crente, viu? Não é por causa de mim e de você alguém querer fugir do evangelho, não. É querer se aproximar dele. Glória a Deus. Através das suas virtudes e da minha. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, terceiro ponto. O sal é invisível quando em ação. Isso fala de humildade. O sal, quando está em ação, sente-se o sabor, mas ele não aparece. O crente deve mostrar seu sabor, mas sem querer atrair para si a glória de Deus. Aleluia, Deus. Você sabe que a comida está saborosa. O sal, a gente diz assim, menino, a comida está no ponto. Quando alguém diz, essa comida está no ponto, significa que o sal nem foi de mais e nem foi de menos. O sabor está top. Ó, comida boa, é ou não é? Então, mas você vê o sal? Você vê a quantidade que foi colocada naquela panela? Assim é o crente. O sabor a gente deve ter em nós, que é o testemunho, mas nunca querer tomar a glória de Deus para si. Aleluia. Como fulano é uma bênção e a glória é? De Deus. Como fulano prega muito e a glória é? De Deus. Como fulano louva demais e a glória é? De Deus. Tudo é para ele e por ele e por causa dele. São todas as coisas, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Encontramos aqui e ali pessoas que não querem que a estrela de Belém brilhe só. Quem é a estrela de Belém? Jesus. Não estão querendo que a estrela de Belém tenha um brilho só. Estão querendo também atrair um pouco de brilho para si. Tem que mostrar que é. Se não tiver no canto, não funciona. Se não tiver ali, menino, é ele, é ela que se destaca. Não, irmão, tudo é para Deus. Não precisa ninguém se apresentar, não precisa ninguém querer se amostrar.
tudo é para Ele e por causa dEle. São todas as coisas e a gente glorifica o nome dEle. A honra e a glória é para Jesus. Glória a Deus. Eu não vou dizer que você não pode ficar feliz com alguém te dizendo: rapaz, como tu é crente. Fique feliz. Fique feliz, não é pecado não. Agora a glória é? A glória é de Deus. A glória é de Deus. Não procure saber mais que você prega mais que fulano ou fulano prega mais que você. Não procure saber mais que você louva mais que fulano ou fulano louva mais que você. Não, 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 não. Isso não é a nossa missão, isso não é o nosso legado, isso não é o nosso chamado. Não interessa o nível de unção, de autoridade e poder, sabedoria, conhecimento que alguém tem. Não interessa. Paulo disse que cada um fica na vocação com que foi chamado. Está entendendo? Então você tem que fazer a sua parte, ele faz a dele e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Aleluia! Você não é melhor que eu também sou melhor que você. Aqui é a graça de Cristo, é a graça que está na minha vida, é a graça que está na sua vida. E o importante é que o Senhor está sendo glorificado. Você precisa de mim para nós fazer obra junto. Eu preciso de você para nós fazer obra junto. Se nós não se unir para fazer a obra, não é feita. Então com a nossa união a obra acontece. Mas o nome do Senhor é que está sendo glorificado e exaltado. É o nome do Senhor. O que dá um dízimo maior não pode se gloriar na frente do que dá o dízimo menor. O que dá a oferta maior não pode se gloriar na frente do que dá a oferta menor. O que interessa para Deus é que todos sejam fiéis naquilo que pega. Fidelidade. É a fidelidade. Quem está entendendo? Aleluia. Você sabia que tem lugares por aí que tem gente que tem mais dinheiro do que o outro dentro da igreja e se acha que é o dono do pedaço? Você sabia? Tem igreja grande aí que sofre com isso, que a pessoa tem um carrão, tem uma casa, tem uma conta bancária, anda de Hilux, BMW, aí olha para o pequenininho com a Bíblia na mão e se acha que é mais importante, se acha que é o grandão. Não, é tudo carne e osso, pecador, vai tudo para o mesmo lugar chamado terra. E se alguém for ficar no primeiro ou segundo andar, porque agora é engavetado lá em cima, vai para o mesmo lugar de todo jeito. Não tem esse negócio, sabe? O bicho que vai correr no corpo do pobre é o mesmo bichinho que vai correr no corpo do rico, é a mesma coisa. Aleluia! O que importa é que todos vão para o céu. Porque Deus não olha quem tem mais dinheiro, não. Deus olha quem é mais fiéis. Deus olha quem obedece mais. Não é quem tem mais dinheiro. Se colocar para Deus um crente rico, desobediente, e um pobre obediente, Deus está na vida do pobre que é obediente. O que interessa é a obediência para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Diga assim, meu irmão. Vamos deixar Deus aparecer Deus aparece com a glória dele. com a glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto, o sal insípido. Jesus disse: se o sal se tornar insípido, para que mais presta? Para que mais vai servir? A não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o crente perder o testemunho de crente, vai servir mais para quê? Se ele não vai causar mais sede em alguém por Deus, ele vai causar escândalo, causar murmurações, causar injúria,
causar injustiça, vai servir mais para quê? Para ser lançado fora e ser pisado aqui, ó, é que ele escandalizou e alguém vai passar por um processo de pessoas desclassificá-lo e dizer: olha aí quem era ele, olha quem era ela, não era o santo, não era, pegava com a Bíblia e passava para mostrar que era crente. Olha aí a situação dele hoje, com um copo de cachaça na boca. Olha a situação dele hoje. Olha o fumaceiro medonho no bico do sujeito. Olha aí, ó. Mas era crente, o bichinho. Aí começa. Aí a pessoa vai ser humilhada e não vai ter autoridade para falar nada. Por quê? Porque causou escândalo na obra de Deus, causou escândalo no Evangelho de Cristo. Então precisamos evitar de perder o testemunho. E se você não tem ainda testemunho, procure ter, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E o que é testemunho, bispo? Eu acredito que tem pessoa que pensa que testemunho é só quando alguém vai contar aqui na frente que ganhou uma bênção. Vou lhe explicar. Aí é outro tipo de testemunho. O testemunho que eu estou falando aqui é a sua vida. Que alguém olha e diz assim: esse rapaz agora é crente, viu? Essa moça agora é crente de verdade. Essa mulher é da bagaceira, mas hoje eu duvido. Eita, Deus forte, como endireitou os passos dessa mulher. Isso aqui é testemunho. Esse homem era trouxa, Jesus pegou ele e aprumou. Isso aqui é testemunho. Só havia caído pelas calçadas, lambendo o próprio vomito que vomitava. Os cachorros lambiam a boca dele. Mas hoje ninguém vê mais. Está transformado. Eu conheci alguém, que quando estava no mundo bebo caído, o cachorro ia lá e lambia a boca. E ele bebo, abria os olhos e o vômito do lado pensava que era comida. O Satanás fazia isso com ele. Mas entregou a vida a Cristo e foi transformado e liberto para a glória de Deus. Quando ele vai dar esse testemunho, ele só falta vomitar de novo. Mas você sabia que tem uma passagem na epístola do apóstolo Pedro que diz que quando a pessoa está na igreja com Cristo e sai, se desvia, diz que o cão voltou ao seu próprio vômito? O cão voltou ao seu próprio vômito. É mais ou menos assim: vomitou o mundo e veio para Deus. Aí saiu de Deus e abriu a boca para engolir o vômito do mundo de novo. É forte, né? Glória a Deus. Eu quero saber lá do vômito do mundo que eu já vomitei. Eu acredito que já sumiu. Mas vigie que ele fica lá esperando. Aleluia. Aí quando eu vejo um crente: bispo, às vezes dá uma vontade tão grande de ir pro mundo, dá vontade de eu dizer para lamber o vômito. Procurando você vomitou para botar para dentro de novo. Tem nojo não, é? Você só sabe que você realmente está firme com Deus, que quando você se lembra das coisas do passado, você tem nojo. Mas se você ainda tiver desejo, você ainda precisa ser liberto. Ainda não foi liberto. Que vontade. Diga assim: Cristo, me liberte. Eu preciso da sua libertação, para eu ter nojo quando se lembrar de lá. Não desejo de ir para lá. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Infelizmente esse mesmo sal pode perder o sabor. Segundo os entendidos no assunto, há 3 valores que fazem o sal perder o sabor: pouco vento, pouca luz e pouco sabor. Se isto acontecer, o sal perde 3 coisas principais. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, versículo 13.
Mateus 5:13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Agora observa qual as três coisas que acontece com o sal quando ele perde o sabor. Primeiro, ele perde o sabor com que se há de salgar. Perder o sabor aqui, irmão, é perder o testemunho. E o há de salgar aqui é fazer com que as pessoas tenham sede de Deus. É causar temperança em alguém. Alguém precisa ter sede de Deus com o sabor que você causa no Evangelho de Cristo nessa terra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aquilo que a irmã Lu estava me contando ontem, que estava contando no trabalho acerca da admiração do tempo que ela está de volta na igreja e tal, e ela contando com maior simplicidade, fechando os olhos e sem prestar bem atenção no rosto da mulher que estava escutando, e ela contando, e daqui a pouco, quando ela abriu os olhos, que olhou, a mulher estava se derramando em lágrima, chorando como criança. Aquilo ali foi o Espírito Santo que aproveitou ela testificar do que Deus está fazendo na vida dela, e a pessoa sentiu sede de Deus na hora. Sentiu desejo por Deus na hora. E é isso que Deus quer na sua vida e na minha. Aleluia, Deus. Estão entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Letra B. Perdeu o valor. Para nada mais presta. Irmão, tu já pensou? Um sal que você põe na comida, enquanto mais põe, mais fica insosso? Você quer? Menino, enquanto mais coloca sal nessa comida, não presta não salga nada. Quem já comeu uma comida insossa aqui, levante a mão. É bom? Não é ruim? Aqui se chama insosso também, né, gente? Pelo amor de Deus. É ruim. Ninguém quer. Tem sabor? Quem já comeu uma comida que a pessoa pode dizer assim, gosto de nada? Eu já comi. Só não foi na minha casa, que graças a Deus a bicha foi uma comida que eu não troco por restaurante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas quando a pessoa vai comer, eu já comi em restaurante 3 vezes e eu preferi não ir mais, nem fui mais. Me arrependi. Porque o sabor, o sangue de Jesus tem poder. Já aconteceu com alguém aqui? Levante a mão. É isso aí. Você se arrepende, né? Rapaz, se eu fizesse com a minha própria mão, teria sido melhor. É ou não é? Agora me diz aí quando o crente perde o valor. Meu Deus, é forte. Quando o crente que era valorizado passa a ser desvalorizado. Você pensa que isso não mexe no mundo espiritual, não? Deus, não tem aquele louvor? Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem? Mas o Satanás faz de tudo para a pessoa perder o valor. Está entendendo? E quando alguém sai da igreja e vai para o mundo, meu irmão, pelo amor de Deus, é uma pancada tão forte que para recomeçar é do dia para a noite. A pessoa aceita Cristo e Cristo vai começar tudo de novo. É assim ou não é? Por que vai começar tudo de novo? Porque a pessoa tinha perdido o valor. E o mundo só enxerga Deus na vida de alguém enquanto alguém está com valor. Aleluia. E Paulo recomenda essas coisas mais do que tudo a nós crentes. Paulo recomenda aos crentes. Olha, Paulo recomenda às senhoras mais velhas. Ei, irmã mais velha, mais idosa, tenha testemunho para as irmãs mais novas. E que as irmãs mais novas venham servir melhor o Senhor por causa do seu bom caráter. Amarem seus maridos e cuidarem melhor dos seus filhos na doutrina do Senhor, através de você, irmã mais velha. Paulo diz. Olha. Aleluia. Paulo diz, ei, jovem, respeita os anciões, os mais velhos. Paulo diz, ei, marido, ama a mulher como a igreja amou, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela.
Aí Paulo diz: ei, mulher, seja submissa ao seu marido. Tudo isso aqui está dentro desse sal. E quando a gente perde, oh meu Deus, cria escândalo. Aleluia, Deus. O homem que não ama a mulher e a mulher que é rebelde ao marido, cria escândalo. O jovem que não respeita ancião, cria escândalo. E as mulheres mais velhas que não dão valor na sua própria vida para que as irmãs mais novas venham aprender com ela, cria escândalo. Perde o sabor. Perde o sabor. Uma coisa é as irmãs querendo andar arrochadinha com a sainha aqui e olhar as irmãs mais velhas e vir tudo bem vestida. É o que? Exemplo. A mais nova. É ou não é? Mas se é a mais nova que quer andar toda arrochadinha com a sainha aqui causando escândalo e ver a mais velha também tudo curtinha, vai pra onde esse negócio? Glória a Deus. É forte, Jesus. Se as irmãs mais novas vê as irmãs mais velhas querendo desmoralizar o seu marido, eita Deus, Aleluia. Aleluia. é sério o negócio, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Isso aqui é testemunho. Você é sal da terra e luz desse mundo. Eu ainda estou no sal e nós vamos encerrar. E na próxima nós vamos para a luz. Não assunto, porque na luz nós já vivemos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta ao seu irmão: você ainda se considera ser sal? Você ainda se considera ser sal? Eita Deus. Glória a Deus. Mega forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você perder o sabor ou perder o valor, o que é que vai acontecer? Para nada mais presta. Vai ser lançado Fora. fora e ser pisado pelo, não consegue ficar na igreja. Crente que não valoriza o que Cristo fez na vida dele ou na dela, não consegue ficar não consegue. Está escrito no Salmo de número 1 que o pecador não consegue ficar firme na congregação do justo. Por que pecador? Porque ali está mostrando que aquela pessoa nunca quer deixar de praticar o pecado. Perde a moral, perde o sabor, vai ser arrancado. Não é o bicho que vai arrancar não, irmão. O Espírito Santo vai sair dele, vai sair dela, e ele não consegue ter força para continuar, e sai, e lá fora vai ser pisado, humilhado, desvalorizado. Por quê? Porque não valorizou o que Deus está fazendo na sua vida aqui dentro. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Estão entendendo essa gravidade? Glória a Deus. Eu chamo isso aqui de gravidade. Isso aqui é grave. Aleluia. Letra C. Perde o lugar para ser lançado fora. Olha, foi o que eu disse aqui, quase nesse instante. Quem quer aqui perder o lugar de onde Deus colocou? Levante a mão para orar por você. Hoje de noite para você aceitar Jesus de novo. Ninguém quer perder. Quer? Ficar no lugar que Deus... Diga ao seu irmão assim: fique no lugar Fique no lugar que Deus lhe colocou, rapaz. Deus lhe colocou. Fique no lugar. Glória a Deus. Fazer o que lá fora? Fazer o que lá fora? Tem o que lá fora de bom, hein? Fique no lugar que Deus lhe colocou. Glória a Deus. Fique no lugar. Eu quero no altar agradecer nesta noite ao meu Deus por me colocar na presença dele, na casa dele, segurar em minhas mãos, aleluia, e não, Senhor, nunca permita que eu venha olhar para trás, Glória a Deus. Glória a Deus. porque o sangue de Cristo já está no meu DNA. Não sei viver mais sem o meu Cristo. Você sabe viver sem ele? Não. Eu não. Oh, glória a Jesus. E Deus se agrada de crente quando diz na terra assim, ó: eu não sei mais viver sem ti, Senhor. Eu não consigo mais viver sem ti. Agora ele vai examinar o coração e vai ver que é só se é da boca para fora ou é realmente lá da alma, lá do espírito, e ver que a confissão é verdadeira
E o Pai se agrada porque Ele sabe que você está transformado e libertado para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não se torne um sal insípido, sem valor, sem sabor. Permaneça valorizando você. Permaneça dando testemunho. Permaneça praticando os frutos do Espírito. E olhe, vigie para que não venha praticar as obras da carne. Porque as obras da carne não convêm no meio do povo de Deus. Obra da carne é contenda, briga, bebedeira, prostituição, chacorrice, adultério. Tudo que é de ruim. Obra da carne. Fofoca é obra da carne? Eu não escutei. Fofoca é obra da carne? Poxa, hein, é. E mentira? Também. Meu Deus. É também, é? É. Meu pai. Essa é a pele. Tem gente mentindo e fofocando pensando que está praticando fruto. Misericórdia. Ah não, irmão, está praticando a obra da carne, se acorda? Sangue de Jesus tem poder? Quem entendeu essa fala nesta noite? Glória a Deus. Que Deus guarde a igreja e seja cada vez mais transformada pelo Espírito Santo, para que cada vez mais nós servimos melhor o Senhor. Glória a Deus. Aqui, em casa, no trabalho, na escola, na fora, viajando, onde você estiver. Você é crente. Aleluia, Deus. Diga assim, onde eu estiver, Onde eu estiver. onde eu chegar, Onde eu chegar. eu sou Eu sou cristão. cristão. Aponta o dedão assim com o profeta e diga assim, então dê bom testemunho, viu, irmão? Então dê bom testemunho, irmão. Dê bom testemunho. Fique de pé.